Olá, como estão, alunos? Tudo bem? Eu sou a professora Pauline Flores da Silva e hoje eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho sobre a história do nosso Rio Grande do Sul, entendendo, a partir desta aula, como ele se formou, quem foram os povos que viveram aqui no nosso estado antes de nós e como foi que surgiram muitas das tradições que hoje nós celebramos durante a nossa tão amada e esperada pelo ano todo Semana Farroupilha. Todos estão preparados? Então, vamos pegar um mate? E vamos viajar pela nossa história? E aqui está o nosso mate. Então vamos agora viajar através da nossa história. Onde tudo começou. Então, para começarmos, nós precisamos imaginar o nosso estado há muito tempo atrás, antes mesmo de existir o nosso Rio Grande do Sul como nós conhecemos hoje. Essas terras eram bem diferentes. Essas terras eram o lar de vários povos indígenas, como os guaranis, os charruas e os minuanos. Esses povos, eles viviam sempre em harmonia com a natureza. Ou seja, eles caçavam, eles pescavam e eles plantavam. Os guaranis foram muito importantes, porque eles construíram aldeias organizadas e eles até aprenderam a ler e escrever. Sabe com quem? Com os jesuítas. Isso, nas missões jesuíticas. Como nós podemos observar aqui nas nossas imagens. Vamos estudar um pouquinho essas imagens? Olha só, nós temos na primeira imagem a terra nativa antes do Rio Grande do Sul. Vejam só como eram mais ou menos distribuídos os guaranis, os charruas e os minuanos. E aqui nós podemos observar na imagem mais à direita como esses povos viviam e na imagem mais à esquerda as missões, o estudo jesuíta. Os índios aprendendo com os jesuítas. Vejamos só quanto é interessante. Agora, nós vamos falar sobre as disputas da fronteira e os povos em movimento. Com o tempo, aqui chegaram os portugueses e os espanhóis. E eles queriam dominar esse território. Essas disputas, elas formaram o que a gente chama de fronteira em movimento, que é um espaço com trocas, convivência, mas também muitos conflitos. E um desses grandes conflitos marcantes foi a chamada Guerra Guaranítica, que foi quando os indígenas das missões resistiram a uma ordem de abandonar as suas terras após o Tratado de Madrid, assinado em 1750. Essa guerra, ela mostrou a coragem dos índios guaranis e o quanto eles lutaram para defender o seu território e a sua forma de vida, como nós podemos ver ilustrado nas imagens. O quanto uma guerra afeta uma população. E aqui, na imagem da esquerda, a gente observa como foi mais ou menos o momento da assinatura do Tratado de Madrid.
Aqui nós podemos trazer um pouco da nossa história em 3 momentos: as missões jesuíticas, o Tratado de Madrid e a Guerra Guaranítica. Podemos ver que, nas missões jesuíticas, as aldeias guaranis estudavam com os jesuítas. O Tratado de Madrid fez com que Portugal e Espanha dividissem as terras do nosso estado. E a Guerra Guaranítica mostrou a bravura dos índios guaranis, lutando pelo que é seu. Agora que nós conhecemos um pouco da história do nosso estado, nós vamos falar um pouco sobre as nossas tradições. Tudo aquilo que ocorreu antes das guerras, das missões jesuíticas, trouxeram consigo alguns costumes, e esses costumes acabam virando tradições. E muitas dessas tradições celebramos até hoje. Porém, de onde essas tradições estão vindo? Muitas tradições, na verdade, são ditas como inventadas. De onde veio tradições como o chimarrão, a pilcha, o churrasco, o hino, as danças, as invernadas? Será mesmo que isso é tão antigo assim? Isso que o historiador Eric vai explicar. Muitas tradições, na verdade, elas são ditas como inventadas. Mas o que quer dizer tradições inventadas? Que mesmo que essas tradições sejam recentes, elas foram criadas muito mais para representar a união e o orgulho de sermos gaúchos do que para celebrar o passado. Elas foram construídas ao longo do tempo, como antes eu mencionei, desde lá do período dos índios, lá das guerras, do Tratado de Madrid. E hoje essas tradições revelam muito quem somos e o que nós valorizamos. E muitas vezes o restante do nosso país, Brasil, nos identifica justamente por essas tradições. Inclusive, alguns estados do Brasil já possuem centros de tradições gaúchas, feitos por gaúchos que foram residir e trabalhar nesses outros estados, mostrando o quanto nosso povo valoriza sua terra, valoriza sua história, valoriza o que somos. Olha só as tradições: um bom chimarrão, um bom churrasco e a pilcha. Hoje em dia, a gente já vê as mulheres usando bombachas. Viu só como o mundo evoluiu? Quem não saboreia com prazer um churrasco tradicional gaúcho, um costelão 12 horas feito nos espetos de madeira, o churrasco que une famílias aos domingos, ou que celebra muitas coisas, aniversários, casa nova, de repente às vezes celebra a chegada de uma criança, e o chimarrão tão tradicional, ao amanhecer, às vezes ao meio-dia. Muitas vezes a roda de chimarrão é necessária para fazer reuniões em empresas, em escolas. Diariamente nós estamos vendo a tradição. E como antes eu mencionei, as nossas tradições são uma identidade do gaúcho, é uma identidade do nosso povo. Por isso que é tão valorizada, inclusive, quando os filhos dessa terra precisam buscar outras oportunidades no mundo afora. Agora que nós absorvemos bastante conhecimento sobre o nosso estado, vamos então a uma atividade prática, montando então uma linha do tempo. Nós podemos pegar uma folha e desenhar uma faixa horizontal, assim, ok?
e então colocar imagens ou colocar imagens e escrever dos principais acontecimentos da história do Rio Grande do Sul. Como aqui vemos os alunos construindo povos indígenas e missões jesuíticas, a fundação da colônia do Sacramento, a Guerra Guaranítica e, por que não, nos dias de hoje, a Semana Farroupilha e o Orgulho Gaúcho. Porque ser gaúcho é mais do que nascer no Rio Grande do Sul. É uma celebração, é um orgulho para nós. Vejamos só a criatividade dessas crianças fazendo essa linha do tempo. Através dessa aula, nós conseguimos perceber o quanto nossa história é viva. Não apenas de guerras e tratados foi feito o nosso estado, o nosso Rio Grande do Sul, mas nós também celebramos com orgulho culturas e tradições que continuam vivas até hoje e estão sendo passadas de geração em geração. E por estarmos no mês Farroupilha, nós temos sim que celebrar, sempre com respeito, alegria e consciência de onde vêm essas tradições e por que estamos a celebrando, que hoje foi o que eu tentei passar um pouco para vocês através desta aula. Podemos ver que o Rio Grande do Sul é feito de muitas vozes e muitas histórias. E essa miscelânea de tradição que temos hoje, tradições antigas, tradições novas, toda celebrada com muita consciência e muita alegria. E principalmente, respeito pela nossa história e pela história que as novas gerações estarão construindo. Agradeço a todos por dedicarem um tempinho em assistirem a nossa aula de hoje. Até a próxima! E nunca esqueça, viva a celebração da nossa cultura gaúcha!